RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje Fernando Cabral. Ele é coreógrafo, bailarino radicado aqui na Europa há mais de 15 anos. Sim. E acaba de ganhar um prêmio importante aqui. Ele ganhou a bolsa Résidence sur Mesure do Institut Français para desenvolver o seu próximo projeto, que é o Corpo como Feitiço. Decor como Feitiço. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Eu queria que você começasse falando para a gente, contando um pouco desse projeto que ganhou essa bolsa aqui no Institut Français, o Corpo como Feitiço, as origens disso. Sim. Esse projeto eu iniciei ano passado, né? Eu tive de repente eu me dei conta que existia todo um cruzamento da memória da minha família com a história do Brasil, principalmente a história pós-escravagista e pós-colonial. Então eu fui pesquisar no Brasil, né? Fui para minha região natal, que é a região, né, do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. E a minha vontade era de, a partir dessa pesquisa, de tentar dar uma nova qualidade mais virtuosa a tudo aquilo que o projeto colonial deixou como sendo negativo, maldito, marginal. É como no Brasil. Ressignificar esse corpo colonial. Como ressignificar, mas também, tipo, eu tenho essa vontade de ressignificar, mas também de ir buscar, né, essa coisa do francês que vem se convidar assim na língua, né, de ir buscar toda uma memória que foi perdida, né, inclusive né, eu vou buscar essa noção de feitiço, porque o feitiço no Brasil, né, eu acho que tu conhece, tu sabe, Márcia, o feitiço ele faz parte dessas noções justamente que foram colocadas como sendo algo de ruim, né, de mal, de negativo, e sendo que, na verdade, o feitiço é simplesmente o ato de dar um valor mágico a um objeto ou a um gesto. E no caso, você empresta esse valor mágico à dança? Eu, né, nessa ideia de ir buscar essa memória, eu fui buscar gestos, posturas, posições, que justamente ou foram esquecidas ou foram invisibilizadas, para dar justamente um novo valor na dança e, através da dança, contribuir, né, a um movimento de ressignificação do maldito, de uma certa forma, né? E vamos localizar bem no tempo isso para o pessoal entender. Sim. Nós estamos falando do final do século XIX, início do século XX, é isso? É isso, né? Tipo, nessa minha pesquisa, que cruza, né, que tem um cruzamento da memória familiar, né, da memória da minha família com a história do Brasil, pós-colonial e pós-escravagista, né, né, nessa memória tem a minha bisavó, que era escrava, né, no Rio Grande do Sul, e diga-se de passagem, né, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais tardou, né, para liberar os escravos. Porque tem toda essa... É por isso que, né, o Rio Grande do Sul tem esse caráter, né, de imigração europeia grande, né, porque teve todo esse projeto de higienização, né, da população no final da colonização e da escravagem, porque justamente, né, de repente tinha toda essa população negra, né, do Brasil, preta do Brasil, que estava livre, que podia ocupar a cidade, e então teve esse convite, né, de chamar uma população branca para embranquecer, embranquecer, né, a população.
E Isso é impressionante. é impressionante, é impressionante. E a gente já não fala mais disso, né? A gente esqueceu, assim, tipo, é como se fosse uma... Mas você faz o caminho inverso. Você vai buscar os gestos originais desse povo. Sim, né, nesse cruzamento, como tem justamente, né, essa bisavó que encontrou de repente um soldado alemão, italiano, que não sabe muito bem, porque justamente essa história não foi contada. Uma bisavó que era escrava. Que era escrava, né, que aí deu nascimento à minha avó. E essa avó, justamente, ela fez parte de todo esse movimento do nascimento de uma nova tradição espiritual no Brasil, né? E que é uma tradição justamente que tem diferentes histórias que são contadas, mas que o encontro mesmo dessas diferentes, né, que é uma tradição que nasceu desse sincretismo entre tradições espirituais, né, afro-brasileiras, africanas, indígenas e espiritistas europeias. Isso no início do século XX. Isso no início do século XX. Nós vamos chegar lá porque eu quero te perguntar, quero te cortar porque eu quero te perguntar. Você estava me contando, porque a sua pesquisa tem a ver também com a movimentação dos corpos nos terreiros de Umbanda, os gestos, Sim. etc. E você estava me contando uma coisa muito curiosa, que o Rio Grande do Sul tem uma proporção gigantesca, tem a maior proporção de terreiros de Umbanda no Brasil. Eu sempre imaginei que se isso pudesse acontecer no Nordeste, no Norte, e na verdade é o Sul que tem essa... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito engraçado, né? Porque a gente, né, eu encontro muitos brasileiros aqui na França, aqui em Paris, e são raras as pessoas que conhecem um pouco a cultura do Rio Grande do Sul, né, que é esse estado bem no sul do Brasil. E, na verdade, foi um estado que desenvolveu tanto pela presença negra quanto pela presença indígena nessa região, muito a Umbanda, na verdade. Desde, justamente, o início, né, do século XX. É uma contradição, né? O estado que demorou mais a abolir a escravatura e que queria embranquecer, de certa forma, em termos de política pública, a população, e é aquele que detém hoje o maior número de terreiros de Umbanda. Parece uma contradição e talvez não seja. Mas eu quero voltar lá atrás, Fernando, porque eu queria que você me falasse agora, para a gente fechar nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho das tuas referências como bailarino, como coreógrafo, e eu queria que você contasse um pouco daquela história que virou um tema de um espetáculo teu lá há mais ou menos 10, 12 anos atrás, que quando você ganhou o Rumos de Itaú Cultural no Brasil, você fala quando parou de jogar futebol e foi para a dança. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Quando eu saí, né, quando eu vim para a França, eu estudei no CNDC d'Angers, né, que é essa formação que era dirigida na época pela Emmanuelle Wiener. E saindo dali, eu ganhei essa bolsa, essa produção do Itaú Cultural lá de São Paulo. E era um espetáculo que, justamente, de repente, eu me dei conta, mas eu ainda não realmente não cavoquei essa história de por que eu comecei a dançar, por que eu parei de jogar futebol. Então, você era jogador de futebol? Eu era jogador de futebol, né, no Rio Grande do Sul, e joguei um ano como profissional. E aí tinha toda essa história no espetáculo, tinha toda essa história, né, do meu pé, né, que tinha essa coisa do meu pé. Sendo jogador de futebol, eu tinha um pé duro, né, e quando eu comecei a dançar, eu fazia aula com menininhas de 10, 12 anos, e, né, eu grande lá, as menininhas pequenas, todas, né, bem elásticas, e eu ali todo duro. E eu acho que o pé ele é sintomático dessa transição, porque, né, tem essa coisa de, né, quando tu é jogador de futebol, tu precisa ter um pé firme, né? E quando tu é bailarino, tem uma firmeza que precisa ser trabalhada, mas pela elasticidade do pé, né? Então, tinha eu olhava os pés das meninas e eu ficava, mas como é que eu posso fazer para deixar o meu pé, né, menos duro e dar um pouco de macieza a esse pé? E
E foi muito engraçado, E assim, você desenvolveu o trabalho para o Rumos Itaú Cultural em cima dessas questões. em cima dessas questões, né? E aí tinha toda essa questão também espetacular, né? Tipo, né? Porque quando tu joga futebol, também tem uma relação espetacular já, Exato. né? Agora, vamos voltar para Corpo como Feitiço. Já tem data para alguma apresentação? Como é que vai se dar esse projeto no final? Eu tenho né, essa parceria com La Maison Forte, né, que é esse lugar de criação no sudoeste da França, e onde eu já fiz uma residência durante o confinamento, justamente, e que eu vou apresentar essa peça lá em 2021. Tem outras datas que eu estou negociando, né, como se diz aqui na França, né, é uma negociação, né, que eu estou negociando justamente para, né, é uma criação 2021-2022, e durante todo esse processo eu vou fazer diferentes residências em alguns lugares que são parceiros. E também ainda eu, né, com esse lauréat, né, essa bolsa do Institut Français, né, que é um parceiro importante do projeto, tanto para a pesquisa quanto para a criação. Eu ainda vou fazer uma outra residência no Brasil, né, tanto para ir Aonde, Fernando? tanto para ir lá no Rio Grande do Sul para fazer A pesquisa. a pesquisa, né, na cidade com as pessoas mais velhas, principalmente, e em Porto Alegre, né, em Porto Alegre fazer uma pesquisa mais de pesquisa corporal. É um solo, né, Fernando? E demorou para eu entender, né, o que ia ser, mas é um solo acompanhado, né, tipo, tem vários colaboradores, né, Mas é você em cena. vai ser eu em cena. Parabéns, Fernando, e muito obrigada pela sua participação Sim. de hoje no RFI Convida. Seja bem-vindo. Eu que agradeço.